Oi, gente. Voltei. Mais ou menos. Enfim. Como é que vocês estão? Peraí, Duque. Você quer participar? Você quer me dar me ajudar a dar um recado? Hein? Então, como eu tô dizendo, eu decidi voltar pra cá. Só que eu não vou fazer mais os vídeos como eu costumava fazer, que tinha todo um tempo pra fazer pesquisa, né? E eu tinha que ler os livros todos antes de realmente começar, antes de realmente fazer o vídeo, de gravar e etc. E isso tomava um pouco mais de tempo. E como eu não tô tendo mais tanto tempo assim ultimamente, e nem vou ter tão cedo, eu decidi fazer um formato diferente pra voltar e continuar trazendo os vídeos pra cá. Peraí só um minuto. Duque, o que foi? Vem pra cá. Vem cá. Vem cá. Pronto, deitei. Isso. E eu decidi fazer vlogs, na verdade, de leitura, ao invés de fazer um vídeo só de resenha, só falando do livro e etc. Eu decidi fazer vlogs porque eu acho que é mais fácil de conseguir gravar, de ter o tempo. Porque é mais fácil de gravar. É mais fácil de ter o tempo pra conseguir gravar do que os outros meus. Então, o que eu vou fazer vou voltar com os vlogs, não vai ter constância, tá? Não vai ser... Eu não vou prometer toda semana que vai ter vídeo, não vou prometer que vai ser longo ou curto, mas o que eu quero fazer é isso, eu quero voltar a fazer vídeo pra cá, vai ser uma coisa muito mais pessoal, como vocês podem ver a câmera tá mexendo porque eu tô segurando, não coloquei no tripé, vai ser muito mais eu lendo, de acordo com a minha rotina de leitura, que eu leio todo dia, pelo menos uns 30 minutinhos, então vai ser mais eu lendo e à medida que eu for andando, adiantando a leitura, eu passo pra falar com vocês sobre, né, e vou registrando aqui. E pra começar, o primeiro vídeo que eu decidi gravar, não decidi gravar, acabou sendo a sequência, porque eu já tava lendo um outro quando eu decidi voltar pro canal, enfim, confusões da minha cabeça de planejamento, que eu planejo mais do que faço as coisas. Eu vou ler este livro aqui, Um Brinde de Cianureto, da Agatha Christie. Eu comprei esse livrinho faz um tempo, comprei em fevereiro, tava ali na minha estante de livros à espera, esperando a vez dele, e agora chegou. Então eu vou mostrar pra vocês, eu tô muito perto, eu vou mostrar pra vocês o livro direitinho, e aí eu volto depois. Tive que botar o celular no tripé, porque não daria pra mostrar o vídeo com uma mão só. Então, o livro. Então, vamos lá. Um Brinde de Cianureto. A capa dele é dura, certo? Daqui a pouco eu leio a sinopse do livro, mas ele dentro é assim. Calma, que com uma mão só é muito difícil de fazer as coisas. Ó, a diagramação dele, pra quem quiser ver, é desse jeito. Todos dessa versão usam a mesma fonte, o mesmo tipo de diagramação. Segue um padrão muito bonito, inclusive, que eu gostei muito dessas versões que eles fizeram, todas coloridas, formando uma linha assim, eu gostei bastante. Então, vamos lá, para a sinopse, tá? 11 meses se passaram desde a morte de Rosemary Barton. A memória do trágico jantar onde ela se envenenou ainda assombra os amigos e familiares que estavam presentes. Os eventos daquela noite se tornaram ainda mais misteriosos quando o Sr. Barton começa a receber cartas anônimas que apontam que a morte de Rosemary não foi um suicídio, como o relatório da polícia indicava. Mas quem poderia ter desejado a morte de Rosemary? Um marido traído, uma irmã invejosa, um amante ciumento ou uma esposa em busca de vingança? A única certeza é que nenhuma das pessoas que estavam no jantar naquela noite estavam dizendo a verdade. A tradução desse livro é da Natália Borges Polesso, ou Poleso, tem 2 S, eu não sei como é que fala, mas eu acho que é Polesso, certo? Então, essa é a versão da HarperCollins. Eu vou começar a ler agora, hoje é dia 7 de março, certo? Uma segunda-feira. Eu vou começar a ler ele hoje e espero que durante a semana eu adiante mais. Como eu tenho feito, sabe, tipo 30 minutinhos a cada dia pra ler, geralmente eu uso mais o fim de semana pra ler mais páginas do que durante a semana, porque rotinas. Tô tentando criar essa rotina pra adiantar as leituras e eu acho que tem dado bastante certo, inclusive, isso de ler um pouquinho todo dia. Então,
é isso que eu queria falar pra vocês. Estou de volta. E vamos lá, ler. Espero que dê certo fazer esse vlog, que vocês gostem desse novo formato. Eu acho que pra mim é muito mais fácil assim. Então, é isso. Eu vejo vocês quando tiver novas atualizações da leitura. Levanta. Levanta. Vem cá. Vem. Abraço. Isso, ele fica bravo. Tá bravo? É. Mas por quê? Por que você fica? Por que você fica bravo? Por que você fica? Por que você fica bravo? Aí não. Pois bem, voltei. Hoje é dia 10, quinta-feira. Ai, olha, Lu, você me arranhou aqui, ó. Eu nem tinha visto. Perdão. Hoje é dia 10, quinta-feira já. Acho que eu comecei a ler o livro na segunda. Não consegui adiantar muita coisa. Eu imaginei que seria mais rápido, considerando as leituras anteriores que eu já fiz até agora durante o ano. Realmente imaginei que eu iria, correr com a leitura. Porém, eu tô seguindo uma rotina bem mais rígida com as coisas que eu preciso fazer, com as atividades que eu preciso fazer durante o dia. Então, acaba que eu tô lendo certinho os 30 minutos que eu separei pra leitura durante o dia. Então, assim, eu acho que como antes eu, às vezes, desembestava e começava a ler e ia, às vezes, até terminar o livro, dependendo de onde eu tava na leitura, eu não tô conseguindo fazer isso agora. Então, eu acho que é por isso que a leitura não seguiu tanto. Porém, ontem eu consegui terminar as minhas atividades mais cedo do que o normal. Então, eu consegui ler mais de noite. Eu li no meu horário marcadinho, que geralmente é depois do almoço. Eu tiro 30 minutos pra ler, só que além de ter lido esses 30 minutos, eu li um pouco mais de noite, um pouco antes de dormir e tal. Então eu consegui adiantar a leitura, eu tô em 33%, eu acho, do livro, certo? Aí, o que eu tenho pra falar sobre? O começo, o livro ele é dividido em 3 partes. 3 partes, mais ou menos, pelo que eu entendi aqui. E essa primeira parte foi a que eu concluí ontem à noite. Essa primeira parte eu entendi, por um lado, que eu acho que foi sim por essa questão de eu estar com um dia, com horas contadas para poder ler e não poder simplesmente ler bastante até a hora que eu quiser para depois ir fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu também acredito que seja porque o começo é muito uma explicação sobre os personagens. A gente tem capítulos sobre os personagens que são importantes para a história e que eles vão ter alguma coisa pra contar, sabe? Então é mais uma introdução da personalidade daquele personagem, um pouco da sua história passada, até o momento em que todos eles estavam reunidos para o aniversário da Rosemary, né? Que a gente descobriu que foi num jantar, que estavam todas as pessoas que são apresentadas no começo do livro, estavam todas reunidas ali. Então foi muito maçante, vamos colocar assim, foi lento, porque era muito mais a apresentação dos personagens, explicando quem eles são, o que eles pensam, com quem eles se importam mais, com quem eles se importam menos, o que eles estavam sentindo com relação aos outros personagens, principalmente. Então acho que foi meio lento por causa disso. Porque tinha pouco elemento de mistério, pouco elemento da investigação em si. Enfim, eu acho que a lentidão foi mais voltada pra isso mesmo, porque acaba que não é tão interessante assim pra mim acompanhar a personalidade dos personagens de forma separada. Eu preferia que tivesse sido contado isso entre os capítulos já no meio da investigação, comentando aqui e acolá alguns fatos passados de cada personagem à medida que a investigação fosse andando. Eu preferiria dessa forma. Mas não aconteceu. Então eu tô em 33%. A minha ideia é gravar o vlog, né, as atualizações a cada 25% do livro. Então como ontem eu acabei passando para 33%, vim aparecer hoje. Então a minha próxima aparição vai ser quando eu alcançar os 50%, né, quando eu chegar na metade do livro, ou passar um pouquinho. Então eu espero que seja logo, porque eu não queria ler
demorar muito com esse livro. Até porque, sentada daqui, eu consigo ver a minha estante, onde ali em cima, sabe? Onde tem os livros da fila pra eu ler ainda, sabe? A minha fila de leitura pra fazer. E o próximo é um livro de fantasia, que eu tô muito ansiosa pra ler. Então tudo que eu quero agora é terminar esse livro pra ler o próximo. Então assim, é sobre isso. Sobre onde eu estou. Eu já marquei, aqui não sei se vai dar pra ver direito, mas já tem algumas marcações, ó, aqui no livro, certo? Cada post-it desse coloridinho tem um significado. Então, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês direitinho o que eu faço quando eu termino a leitura, que eu tenho feito, na verdade, já faz um tempo, quando eu termino de fazer uma leitura, mas já tem algumas marcações interessantes. Acho que assim dá pra ver melhor. Já tem as marcações interessantes no livro. Então, é isso. Hoje eu devo começar o próximo, a parte 2. Eu vou começar a parte 2 hoje e espero aparecer pra vocês em breve, falando mais de quando eu chegar na metade do livro. Oi, voltei. Hoje é dia 13 de março. Voltei pra falar que terminei. Você tá triste que eu terminei? Terminei o livro. Na verdade, eu terminei ontem à noite. Aproveitei que ontem foi sábado. E aproveitei pra ler bastante de tarde, né? Aproveitar o final de semana. Então, consegui terminar ele ontem, faltava muito pouquinho. Na sexta-feira, depois dos meus 30 minutos de leitura depois do almoço, eu adiantei um pouquinho. E aí de noite, como eu também não tinha muita coisa pra fazer, tava com o horário livre, aproveitei pra ler mais um pouco. E aí na sexta mesmo eu cheguei na metade do livro. Até pensei em ontem gravar, falando, cheguei na metade, tô achando tal coisa. Porém, eu percebi que não valeria a pena, porque no sábado mesmo eu conseguiria ler o resto do livro. Então eu não achei necessário, né, falar quando eu cheguei nos 50%, para deixar para conversar sobre tudo, né, falar de uma vez sobre o livro todo. Tô bem torta. Enfim, então vamos lá. Eu terminei, como eu falei, né, terminei ontem, eu li tudo muito rápido. E aquilo que eu falei realmente é verdade. O começo do livro, enquanto a autora explica os personagens, fala um pouco sobre cada um, conta um pouco daquela backstory deles e explica assim as possíveis motivações para cometer o assassinato que é tratado no livro, foi muito lento. As páginas que conversam sobre as histórias que contam, enfim, apresentando mesmo, foram muito lentas, porque realmente não tinha muito aquele interesse, como eu comentei antes, né? Foi bem devagar. E aquilo que eu falei de realmente, na hora que fosse começar a apresentar o mistério, que fosse mostrar a resolução do mistério e do caso, a leitura, ela fluiu assim. Foi muito rápido. Começou já mostrando quem iam ser os investigadores. Esse livro não é o Hercule Poirot que investiga, o que pra mim é um pouco triste, porque eu gosto muito dele. Ele é um dos meus personagens preferidos da Agatha Christie. Gosto bastante do Hercule Poirot. Porém, os investigadores que trabalham nesse livro, eles fizeram um ótimo trabalho, vamos dizer assim, sabe? Os responsáveis pela investigação desse livro, eles fizeram um ótimo trabalho. E eu gostei bastante das reviravoltas que tiveram. Teve um personagem que eu não esperava, a surpresa que foi apresentada no final. Eu realmente tava muito, assim, achando que o personagem era uma coisa. Já tava criando altas teorias na minha cabeça de, não, esse personagem com certeza vai fazer tal coisa, porém, refutada em 100%, ele não fez. E ele me surpreendeu bastante. Não vou falar quem é, porque senão perde um pouco da graça, né? Mas, como eu esperava realmente na hora de mostrar a investigação, de incorporar aqueles personagens que foram apresentados na história, né? Realmente no principal, que é o desenvolvimento da trama, o desenvolvimento do mistério, foi muito mais legal de acompanhar. Então, eu acredito que se a autora tivesse apresentado as possíveis motivações, tivesse colocado a apresentação dos personagens para acontecer durante a história, talvez tivesse sido um pouco mais interessante e a história desde o começo teria fluído bem melhor do que, pelo menos, eu achei que fluiu comigo, né? Então, eu gostei bastante a partir do momento em que o mistério começou a ser apresentado, na hora que começou a trabalhar na parte do o que aconteceu
com a Rosemary, né, que é a personagem que morre. Então, eu gostei muito mais a partir deste momento. O livro, ele não é ruim, é Agatha Christie, eu acho que são livros de mistério muito, assim, simples, vamos colocar dessa forma. Tem todos os pontinhos marcados do que é necessário para ter um mistério. E em alguns momentos tiveram alguns livros que eu me surpreendi com o resultado, com quem foi o assassino, quem matou e o motivo. Mas nesse aqui eu não me surpreendi tanto, porque a motivação e quem cometeu os assassinatos meio que já estava claro no começo pra mim. Então, porque eram motivos muito clichês, vamos colocar dessa forma. É uma motivação muito clichê, uma motivação muito comum, mas ainda assim não deixou de ser ruim a história, não foi ruim de acompanhar o desenrolar, né, do mistério e da forma que foi desvendado. Então, muito bom, eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque eu achei ele muito bom, mas eu não achei ele aquela coisa perfeita de meu Deus do céu, que incrível, como eu já li em outros livros da Agatha Christie, né? Então, gostei bastante do livro. Eu fiz algumas marcações também. E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tenho feito, tá? Nos meus livros, toda vez que eu termino de ler. Eu coloco essas marcações, não sei se vai dar pra ver porque a luz tá bem ruim. Mas ó, eu coloco essas marcações em todos os livros. Eu uso as cores azul, verde, deixa eu ler aqui que é mais fácil. Eu uso esses post-its que tem as cores amarelo, laranja, rosa, azul e verde. E cada post-it desse tem um significado do que ele tá marcando ali. Então, por exemplo, os rosas eu marco quando tem interações entre os personagens que eu acho interessante pro desenvolvimento, né, da química entre os personagens. Mas também, como escritora, eu uso essas marcações para estudar melhor como que os outros autores fazem essa ligação entre um personagem e outro através dessas pequenas interações que eles têm. E também eu coloco essas marcações rosas em formas que o personagem reage também dentro das falas. Ele reage a alguma outra coisa que alguém falou dentro do livro. Os amarelos eu coloco frases importantes, frases que eu acho que são significativas de alguma forma, não necessariamente importantes para o livro, mas importantes para mim, sabe, significativas de alguma forma. O laranja eu coloco para narrações de sentimentos dos personagens quando eles estão narrando aqueles parágrafos enormes do que eles estão sentindo com relação a X pessoa ou a X coisa. E a narração de lugares também, porque eu sou péssima fazendo isso como escritora. Então eu gosto de marcar para quando eu tiver dificuldade de narrar, eu venho na minha estante aqui, pego os livros e leio como que os outros autores fazem isso, principalmente em livros de fantasia, que são o que eu escrevo, né? Então eu uso também essas marcações para facilitar para mim na hora de pesquisar referências de como trabalhar melhor e melhorar a minha escrita nesse sentido. O rosa, como eu falei, o azul eu uso para informações da trama. Então, se por exemplo, eu tô lendo aqui um livro, fala de fulano que ele fez tal coisa, ou então um livro de fantasia que explica o funcionamento daquela sociedade, eu marco com o negocinho azul, porque pra eu saber se eu quiser voltar porque eu não entendi, ou então alguma coisa parecida, eu sei onde tá. E o verde eu marco a personalidade dos personagens, como eles se colocam na história, sabe? Então quando eles estão narrando, eu faço isso, eu faço aquilo, vejo isso dessa forma, eu marco com os verdes. Então sempre que eu termino de ler, eu coloco um post-it aqui, com essas marcações, junto com isso aqui. E, ultimamente, eu tenho feito isso aqui. Eu coloco esse post-it maior com a classificação que eu dei pro livro, a data que eu comecei e a data que eu terminei de ler. E embaixo eu coloco algumas observações do que eu achei da história. Então fica registradinho aqui no livro pra, se em algum momento eu precisar pegar esse livro e ler e decidir contar sobre ele, mas eu não lembrar bem o que eu achei, então tá registrado aqui. Ou se alguém quiser pegar o livro emprestado e quiser saber a minha opinião, tá aqui também. Então eu deixo tudo registradinho. Eu tenho começado a fazer isso ultimamente, eu acho isso bem legal, porque tem me ajudado muito a lembrar melhor da história, fazendo essas pequenas resenhas, essas pequenas anotações no próprio livro. Eu terminei de ler, né, eu comecei a ler, deixa eu ver,
no dia 7 de março e terminei no dia 12 de março. Então, um brinde de Cianureto da Agatha Christie finalizado. Eu vou mostrar pra vocês qual é o próximo livro da lista. Acho que é legal fazer isso todo final de vídeo, pra vocês já saberem qual é o próximo vlog que vem. Não quero ficar fazendo surpresinha nem nada, então eu acho... E também, se você quiser assistir ou não, você já sabe qual é o próximo livro que tá vindo, eu acho que fica mais fácil. Então, o próximo livro é esse aqui, Nevernight. Ele tava na minha lista de desejos há muito tempo. E aí ele abaixou um pouquinho o preço e eu decidi comprar. Então esse aqui é o próximo. É diferente do Brinde Cianureto, eu já coloquei aqui o post-it. Porque foi mais fácil, tava sem nada pra fazer, abri o livro, já fiz, né, escrevi meu nome, essas coisas e já quis fazer. Então esse aqui é o próximo livro, certo? Então estarei lendo e gravando os vlogs pra este livrinho nos próximos dias. E eu acho que é isso, certo? Pra quem quiser saber mais de outras informações, tipo, se me seguir nas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo. Como eu falei, eu também sou escritora, então quem quiser ler as minhas histórias também vai estar tudo na descrição do vídeo. É só clicar ali embaixo, abrir, me seguir nas redes sociais, ver lá as postagens que eu tenho no meu blog, que eu fazia antes. E também tem acesso aos links para as minhas histórias e o Instagram do meu livro publicado na Amazon. Do meu livro publicado na Amazon e também do meu livro publicado através de uma editora. Tá tudo ali embaixo na descrição, tudo direitinho. Ok? É isso. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Em um próximo vlog. No próximo vlog, no caso de Nevernight. Tchau, tchau.